Fala galera do vídeo pra vocês. E dessa vez galera, eu tô aqui no Five Nights at Freddy's. Beleza galera, começou a partida aqui no mapa Shrine. Dizendo que o cara lá vai me derrubar se eu der. Opa! Verdade do jogo é que o Bonnie não tem sobrancelhas. Puta vida, eu tô falando aqui no bagulho. Galera, desde o último episódio pra cá eu joguei um pouco em off. Há 2 anos atrás, eu gravei um vídeo chamado Minecraft, mas você não é mais criança. Esse vídeo teve bastante visualização na época, e todos os comentários que vocês deixaram lá mexeram muito com o meu coração. É sério, todo dia eu acordava e já ia ler os comentários novos. E hoje, tendo se passado mais de 2 anos desde que tudo isso aconteceu, eu não posso evitar de olhar esses vídeos e pensar, eu acho que eu tenho mais coisa pra falar sobre isso. Talvez se eu fizesse esse vídeo hoje em dia, eu faria ele muito diferente de como eu fiz originalmente. Então, esse é o propósito desse vídeo. Na época eu falava muito sobre como Minecraft servia como um espelho para as pessoas que jogaram quando era criança, mas agora não são mais. A sensação de explorar um mundo novo era muito divertida, mas com o tempo ela meio que foi perdendo a graça. A gente foi perdendo os nossos óculos de arco-íris. Mas o que eu vim falar aqui é que a grande verdade é que a gente não deixou de ser criança. Pelo contrário, a criança que vivia dentro da gente ainda tá bem aqui, e eu posso provar isso pra vocês. Você já parou pra pensar que talvez você não tenha mudado tanto assim desde que era criança? Tipo, claro, você cresceu, aprendeu coisas, passou por um monte de experiências, mas às vezes parece que, emocionalmente, você ainda reage às coisas do mesmo jeito que reagia quando era bem pequeno. Quando alguém te rejeita, quando algo dá errado, quando você sente que não é o bastante, quando tá frustrado, parece tudo meio familiar demais, não é? E isso não é coincidência. Nosso cérebro se forma de um jeito muito específico nos primeiros anos de vida. É nessa fase que a gente aprende o que é segurança, afeto e abandono, e também o que é perigo. E essas coisas viram meio que um manual invisível que a gente continua usando mesmo depois de adulto. E olha que você nem percebe. Então, refazendo minha pergunta de mais cedo, você sente que virou uma pessoa completamente diferente, ou você só sente que ficou mais velho tentando lidar com os mesmos sentimentos de sempre? Paulo Freire uma vez disse, cada criança tem algo único a ensinar e a aprender. Pois é, não é só frase bonita de professor, tem ciência por trás disso. Nos primeiros anos de vida, o cérebro humano tá literalmente se construindo. Até os 6 anos de idade, a nossa cabeça faz uma quantidade absurda de conexões entre neurônios. Mais até do que a gente vai ter quando crescer. É quase como se o cérebro estivesse construindo rodovias e estradas de informações por toda parte. E não para por aí. Esses caminhos neurais que a gente constrói no começo da vida, com base no que a gente sente, vive e aprende, viram estruturas básicas do nosso modo de pensar e sentir lá na frente. Por exemplo, experiências positivas como carinho, interação, atenção, ajudam a moldar habilidades como empatia e regulação emocional, até linguagem. Já experiências estressantes ou negligentes podem fazer o cérebro reagir como se tivesse que se proteger, mais do que aprender com as coisas que acontecem ao seu redor. Isso significa que as formas como você se relacionou com o mundo quando era criança ainda estão aí, só que misturadas com tudo que você viveu depois. E tem mais, essas experiências precoces não só afetam o cérebro lá no momento em que acontecem, elas também influenciam como você vai reagir muito tempo depois, mesmo sem perceber. Pesquisas mostram que traumas ou estresse intenso na infância podem alterar circuitos que lidam com emoções e tomadas de decisões. E essas mudanças continuam influenciando a forma como adultos respondem em situações hoje. Além disso, nossos primeiros padrões de relacionamento, como confiar nas pessoas, como reagimos à rejeição, como lidamos com frustração, têm raiz direta na forma como interagimos com nossos cuidadores e com o mundo quando éramos pequenas. Ou seja, não é que você virou um adulto completamente novo do nada. Você é o resultado de toda uma trajetória, e parte disso ainda tá viva aí dentro. E é aqui que tudo isso começa a ficar esquisito, porque quando você olha pra essas coisas de fora, cérebro, desenvolvimento, padrões emocionais, tudo parece muito técnico, muito distante, até que do nada você percebe que isso tá acontecendo bem na sua frente. No meu caso, isso bateu por causa de Minecraft, quem diria. Como eu disse, eu tenho esse vídeo que eu fiz há mais de 2 anos atrás, e foi numa época que eu tava muito introspectivo, e com a chegada da vida adulta, eu meio que tava em desespero. Eu tenho um sobrinho, o Henrique.
Ele tem 7 anos e toda vez que ele vem aqui em casa é sempre a mesma coisa. Ele sempre pergunta se pode jogar um Minezinho no meu PC. E é claro que pode, meu coração mole nunca vai dizer não pra isso. Mas o que me pega não é só o fato dele querer jogar, é o jeito que ele quer jogar. A empolgação, a curiosidade, o jeito que ele trata aquele Minecraft como se fosse um lugar infinito e cheio de possibilidades. E eu era exatamente assim. Hoje eu jogo Minecraft com mods, modpacks, servidores e tudo mais porque é uma maneira de renovar o jogo, renovar a experiência. Principalmente ele sendo um jogo que eu tô acostumado a jogar já tem tipo mais de uma década inteira. Eu lembro de ficar implorando pro meu pai deixar eu baixar Minecraft no computador dele. Lembro de quando eu baixei o launcher do Minecraft piratão feito pelo Anjo Caído, e o launcher atualizou até a versão 1.5.2. Depois disso, eu lembro que foi um terror, porque quando o Mine teve a atualização que adicionou os cavalos, a 1.6, o launcher dele mudou e parou de funcionar. Então agora, quem jogava Mine pirata tinha que baixar um novo launcher, e na época esse era o Knet. Extremamente suspeito, eu sei, mas ele não funcionava no PC do meu pai. Demorou um pouco até eu achar um que funcionasse, mas o desespero de não conseguir jogar o Minecraft mais recente foi algo que me marcou muito naquela época. E, olhando em retrospecto, é uma coisa muito boba. E é aí que eu reflito muito sobre meu sobrinho. O Henrique não tá vivendo algo que ficou no passado. Ele tá vivendo algo que ainda existe em mim. Porque quando eu olho pra ele jogando, não é só o Henrique jogando um jogo. É quase como se eu estivesse vendo uma versão de mim mesmo, há muitos anos atrás, que não acredita que boletos realmente existem. Isso foi uma das principais motivações que eu tive pra gravar esse vídeo. Afinal, em algum momento, a gente aprende que não pode mais ser assim. Que precisa se preocupar mais, sentir menos, controlar tudo. E a criança que um dia ficou horas e horas e horas construindo no Minecraft virou adulto que passa horas tentando construir uma vida que faça sentido. Há 2 anos atrás, eu fiz um vídeo chamado Minecraft, mas você não é mais criança. E, como eu disse no vídeo anterior, eu gostaria muito de poder voltar a fazer esses vídeos com mais frequência. Ainda mais frequência do que eles vão sair agora. Mas pra isso, eu precisaria ativar a monetização no canal, que é uma coisa que ainda vai levar algum tempo. Afinal, eu quero tornar esse canal sustentável o bastante pra eu não precisar mais abandonar vocês. Então, se você gosta desses vídeos e quer que eles continuem vindo, não esquece de clicar no like aqui embaixo, deixar um comentário e, se puder, eu vou estar deixando aqui na tela um QR Code com o link caso você queira suportar o que eu faço. Na tela de donate você vai poder deixar uma mensagem de texto, voz, além de ver o ranking de doações. Qualquer ajuda que vocês derem já vai valer o mundo pra mim. Mas agora voltando a falar sobre o vídeo que eu fiz há 2 anos atrás. E na época, aquilo fazia sentido pra mim. Eu tava tentando colocar em palavras uma sensação que muita gente sente. Essa coisa de olhar pra trás e perceber que alguma coisa mudou e não volta. Só que hoje, com mais tempo, mais vivência e sendo um pouco mais honesto, com mais cicatrizes também, eu acho que eu falei aquilo de uma forma um pouco torta. Não torta, mas eu acredito que eu poderia ter expressado aquilo de uma forma muito melhor. Porque a verdade é que você não deixa de ser criança. Você cresce, sim, você aprende a se virar, você cria casca, você vira alguém funcional, mas os blocos que formaram quem você é continuam bem aí. As mesmas peças, as mesmas memórias, as mesmas primeiras conclusões que você tirou sobre o mundo quando você era pequeno. E aí tem uma coisa que é muito triste. Todo mundo é ou foi criança, mas nem todo mundo teve uma infância. E isso muda tudo. Porque quando alguém diz vira adulto, muitas vezes o que essa frase quer dizer é aguenta, engole o choro, não sente, não incomoda, se vira. E se você cresceu tendo que se virar cedo demais, você aprende a sobreviver, claro. Só que, sem perceber, você também aprende a abandonar partes suas que não mereciam ter sido abandonadas. Por isso, quando eu falo que você ainda é uma criança, eu não tô dizendo pra você ser imaturo. Eu não tô dizendo pra você agir como se nada tivesse consequência. Assuntos sérios existem. Responsabilidades existem, principalmente. E a vida adulta cobra. O que eu tô dizendo é outra coisa. Eu tô dizendo que existe uma diferença enorme entre ser adulto e ser enrijecido. Você pode ser um adulto esperto, atento e com os pés no chão, e ainda assim manter coisas que são quase sagradas. A leveza, a curiosidade, o espírito de aventura, a capacidade de se encantar, o impulso de perguntar e se, antes de aceitar uma coisa como ela é. Porque pra uma criança, nada é impossível. Porque quando a gente mata isso, a gente até vira maduro, mas vira aquele tipo de maduro que só sabe sobreviver. E por mais cafona que seja dizer isso, sobreviver não é o mesmo que viver. E talvez seja aí que Minecraft entra mais uma vez como uma metáfora perfeita, mesmo sem querer. Porque quando você é criança, o jogo é um mundo aberto, você não tem nenhum objetivo pra ganhar, você só joga pra descobrir o que tá acontecendo, você testa as coisas, erra, cai no buraco, ri, aprende, volta e faz de novo. E, no final, eu acho que isso é a vida do jeito mais honesto possível. Então, não.
não, você não deixou de ser criança, você só ficou mais alta. E talvez a parte mais difícil de crescer seja exatamente essa: aprender a olhar pra dentro e perceber que tem uma versão sua ali, esperando que alguém seja gentil com ela. E é por isso que eu quero terminar esse ato com a frase mais importante desse vídeo, e talvez a frase que eu queria ter dito desde sempre. Maturidade não é abandonar a criança dentro de você, e sim ser o adulto que ela precisava. Se fosse diferente não seria